Bom dia, boa tarde, boa noite aí para você, estudioso da língua portuguesa, que chega aqui agora comigo, o professor Paulo, a análise sintática, especificamente, né, aos dois termos aqui, o aposto e o vocativo. Costuma se estudar, né, nos livros mesmo aí de gramática, nas aulas, né, que a gente tem no ensino médio, ensino fundamental. Esses dois elementos aqui da oração, juntos a gente vai fazer isso aqui hoje, tá bem? A questão é que normalmente a gente só vê um tipo de aposto, que é o aposto explicativo, que a gente consegue identificar facilmente. Mas ele não é o único, ok? Há outros tipos aí, tá bem? São 4, na verdade, a gente vai ver isso hoje. Bem, o que seria o aposto, gente? O aposto é um termo que sempre vai fazer referência a um outro nome. Ele pode até substituir esse outro nome. Ele será um pronome ou um substantivo, tá? Por que a gente fala que o aposto é um termo acessório da oração? Porque ele pode ser retirado da oração sem comprometer o sentido dela. Claro que altera-se, lógico que altera-se o sentido, tá? Mas a ação continua tendo sentido, ela não fica desmembrada, tá bem? De forma que o período fique incompreensível, não. O período não ficará incompreensível, tá bem? Muda-se, altera-se o sentido, sim, mas ele não fica incompreensível, tá bem? Esse termo acessório da oração vai ser um substantivo ou um pronome. Ele explica, resume, especifica ou enumera o outro termo. A partir dessas ações, explicar, resumir, enumerar ou especificar, nós teremos as possíveis classificações, ok? Seguinte, o aposto explicativo, por exemplo, né, que é esse que traz uma informação adicional, ele pode aparecer antes ou depois do termo ao qual ele fizer referência. Vamos dar uma olhada, ó. Machado de Assis, maior prosador de nossa literatura, foi aclamado pela crítica ainda em vida. Machado de Assis, vírgula, prosador, vírgula, foi aclamado pela crítica ainda em vida. Nesse caso aqui, gente, o maior prosador de nossa literatura explica o termo Machado de Assis. Certo? Belezinha? Agora, maior prosador de nossa literatura, vírgula, Machado de Assis foi aclamado pela crítica ainda em vida. Seguinte, nesse caso, o maior prosador de nossa literatura vem antes do termo ao qual ele faz referência, que é o Machado de Assis, né? No primeiro exemplo, o aposto veio depois. Machado de Assis, vírgula, maior prosador de nossa literatura, vírgula. No segundo exemplo veio antes, maior prosador de nossa literatura, vírgula. Machado de Assis foi aclamado pela crítica ainda em vida. Professor, altera alguma coisa isso? Não. Só estou querendo dizer para vocês que é possível, portanto, colocar-se, né, trazer aqui para antes do nome a que ele faz referência, o aposto, tá bem? Tipos de aposto. Bom, aposto explicativo sempre é separado por pontuação. Sempre é separada por pontuação. Se ele vier no meio do período, no meio da frase, gente, ele tem que vir com vírgula antes e vírgula depois. Ou travessão antes e travessão depois. Todo isolado, ok? Se ele aparecer ao fim, vírgula antes, ele e o ponto final. Se aparecer antes, no começo da frase, inicia-se o período e vírgula, como a gente viu ali no exemplo do Machado. Ok? Bom, aposto explicativo, sempre separado por pontuação, traz esclarecimento, uma explicação maior, uma informação aí, né, acerca do termo ao qual faz referência. Vejamos, ó. Meu pai, homem trabalhador, não aceita a aposentadoria. Meu pai, homem trabalhador, entre vírgulas, traz uma informação acerca do nome meu pai, do sujeito ali, meu pai que não aceita aposentadoria. Aqui embaixo uma referência lá ao sítio do Pica-Pau Amarelo do Monteiro Lobato, né? Pedrinho não suporta seu único medo. Marimbondo. Qual seria, portanto, o único medo do Pedrinho? Marimbondo. Veja que marimbondo, aqui nesse caso, funciona como um aposto explicativo do nome medo. Ok? Outro tipo de aposto seria o aposto especificativo. Como a gente identifica esse aposto? Ele nomeia, tá? Ele normalmente aí é um nome próprio que especifica, certo? O sentido de um substantivo. Vejamos, ó. Individualiza o termo genérico ao qual faz referência. Normalmente são nomes próprios. Então eu falo assim, por exemplo, ó, música do Tião Carreiro lá, né? O rio de Piracicaba vai jogar água para fora. O rio de Piracicaba. De Piracicaba é o nome do rio, certo? O rio Piracicaba. O rio Piracicaba. Piracicaba é o nome do rio. O rio Amazonas. Amazonas é o nome do rio. Rio é um nome genérico. Piracicaba, Amazonas, determina o sentido desse nome, genérico.
né? Especifica, daí o nome de aposto especificativo. Meu gato, gatinho mingau. Meu gato mingau. Mingau especifica o nome genérico gato. Mingau aqui escrito com letra maiúscula, por quê? Porque é um nome próprio, ok? A cidade de São Paulo passa por crise hídrica. A cidade de São Paulo. São Paulo aqui determina o nome de cidade. O colégio tal. O nome de uma figura, sei lá. Cândido Portinari. Colégio Portinari. Colégio Frida Kahlo, certo? Frida Kahlo é o nome do colégio. Especifica qual colégio é, portanto, um aposto especificativo, ok? O livro Os Lusíadas é um clássico da literatura portuguesa. Não é qualquer livro de que eu falo, é o livro Os Lusíadas. Os Lusíadas é o nome do livro. Funciona, portanto, como aposto especificativo de livro. Lembrando, pessoal, sempre que a gente for aí produzir um texto, escrever, nome de obra, nome de livro, nome de filme, nome de texto, sempre tem que colocar entre aspas, ok? Outro tipo de aposto é o aposto resumidor, que sintetiza, certo? Condensa mais de uma ideia já expressa no texto. Então eu tenho uma sequência de ideias e depois um aposto que resume isso tudo, tá bem? Vejamos, olha, costuma ser aqui um pronome indefinido, ó. O pai, a mãe, o filho e o gato, todos me esperavam à porta. Todos retoma. Pai, mãe, filho, gato, todos me esperavam à porta, ok? Concentração, estudo, tranquilidade e sorte. Isso, pronome demonstrativo aqui, traz bons resultados em exames. Esse isso retoma todas as ideias anteriores. Concentração, estudo, tranquilidade, sorte. Isso tudo traz bons resultados em exames. Esse é o aposto resumidor. Temos o aposto agora que tem o contrário disso, né? Se o resumidor condensa nele várias ideias anteriores, o enumerativo parte de uma ideia e apresenta uma sequência. Daí o nome dele, né? Enumeração, portanto, de conceitos relacionados àquela ideia. Ó. Sequência que elenca ideias relativas a um termo da oração. Vejamos. Eu preciso de pouco. Comida, moradia e paz. Pouco. Que pouco é esse? Comida, aposto enumerativo, moradia e paz. Eu tenho uma sequência para explicar o que seria esse pouco, ok? Comida, moradia e paz, enumerativo. Professor, mas espera aí. Isso não seria o aposto explicativo? Veja que a relação dele é bem parecida, né? Tanto que a gente tem a pontuação aqui. Como que eu diferencio? No enumerativo eu tenho uma sequência, não uma ideia só, mas várias ideias sobre um termo da oração. De repente caiu tudo. Tudo o quê? A casa, o time e o respeito próprio. Nossa, a pessoa está toda estourada, né? A casa, o time e o respeito próprio. É uma enumeração, uma sequência que traz para a gente aqui informações acerca do que seria esse tudo, ok? Pessoal, agora chegamos aqui ao vocativo, tá? O vocativo, gente, é um chamamento, uma interpelação. Quando você está conversando com alguém, você se dirige, tá? Você está conversando com um amigo seu e você fala o nome dele. Marcos, presta atenção aqui, por favor. Mãe, cadê meu chinelo? O pai, cadê a mãe? Enfim, meu amor, escute o que eu quero te dizer. Meu amor é vocativo. Pai é vocativo. Mãe é vocativo. É o termo que eu uso, certo? O termo que é utilizado para eu me referir à pessoa, certo? Para eu me dirigir ao meu interlocutor. Quando eu falo aqui com vocês na sala de aula, né? Pessoal, por favor, preste atenção. Pessoal é o vocativo, tá bem? Bom, sempre é separado por pontuação, pessoal. Isso aqui é fundamental, tá? Para o vocativo, obrigatoriamente. E é comum vermos aí, né? Alguns desvios à norma culta pela ausência dessa pontuação do vocativo que pode causar até certa ambiguidade, tá bem? Não possui relação sintática com o restante da oração, só relação semântica. Por que eu estou dizendo isso? O vocativo, gente, ele não faz parte do sujeito. O vocativo não faz parte do predicado. O vocativo é o vocativo, ponto. Tá bem? Ele não tem outras relações dentro ali do período. A relação que ele tem não é sintática. A relação que ele tem é semântica. Quando eu falo, amigos, venham me ajudar. Amigos, venham me ajudar. Amigos é o sujeito. Não. Amigos é o vocativo. Venham. Quem vem? Que eles venham, que vocês venham. Eu consigo perceber aqui, né, uma referência
ao amigo. Por isso eu colocaria aqui como sujeito oculto, que não está claro ali na oração quem é. Amigos não é sujeito aqui, é vocativo. O sujeito, o tipo dele nessa frase seria oculto, ok? Bom, peguei aqui o trecho de uma música famosa dos Titãs, né? Televisão. Ô Cride, fala pra mãe que tudo que a antena captar meu coração captura. Vê se me entende pelo menos uma vez, criatura. Temos aqui dois vocativos, ó, dois chamamentos. Cride, referência a um programa lá, né? Do Golias, enfim, dos anos 80. O Cride, fala pra mãe. Cride é o vocativo, me dirijo a ele. Veja que tem vírgula antes e vírgula depois. E lá no fim, né? Que tudo que a antena captar meu coração captura. Vê se me entende pelo menos uma vez. Criatura. Aqui eu também tenho, portanto, um vocativo, um chamamento. Me dirijo aqui ao Cride, tá bem? Exemplo agora lá do Drummond e do Castro Alves, ó, dos poemas mais famosos do Drummond, né? José. A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora, José? José é um vocativo separado aqui por vírgula, bonitinho. Esse poema, até essa expressão, até se popularizou bastante no nosso país, né? E agora, José, no momento em que você está tudo perdido, sem alternativas, não tem mais o que fazer, não sabe como reagir àquilo, pergunta-se, e agora, José? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. O Castro Alves produziu uma poesia que a gente chama até que é conhecida como poesia de comício, né? Porque ele tem esse tom laudatório de se dirigir às multidões, enfim. Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Astros, noites, tempestades. São vocativos. Aqui ele se dirige, ó. Vós, ó o vós aqui no imperativo afirmativo. Rolai das imensidades. Varrei os mares, outro vocativo. Tufão. Nesse caso, tufão, astros, noites, tempestades, todos esses termos funcionam como vocativos. É como se ele se dirigisse, esse eu lírico desesperado, a esses elementos aqui naturais, né? Trechinho lá do poema belíssimo e tristíssimo, O Navio Negreiro, do Castro Alves, ok? Atenção, gente, por conta do uso da vírgula, lembra que eu comentei com vocês da possibilidade de ambiguidade? Olha só por quê, ó. O vocativo tem que ter vírgula, porque senão o texto fica ambíguo. Menino sai da sala e menino sai da sala. No primeiro caso, menino é um vocativo, está isolado do resto da oração pela vírgula. Menino, vírgula, sai da sala. Qual o sujeito desse verbo? Um sujeito oculto, que eu sei que seria o menino por referência indireta. Agora aqui embaixo, menino sai da sala. Quem sai da sala? O menino. Aqui menino não é vocativo, é sujeito simples. Veja que no primeiro, o verbo menino, vírgula, sai da sala, é uma ordem. O verbo está no imperativo afirmativo. Estou mandando ele sair. Já aqui embaixo, sem a vírgula, menino sai da sala. O verbo está no presente. Ele sai da sala. Ele está saindo. Ele sai agora. Não é mais uma ordem. Não tem mais um imperativo. Ok? Alterando-se a função sintática, alteram-se o sentido e também a classificação do verbo, que seria na primeira frase em cima, no imperativo afirmativo, e embaixo, no presente do indicativo. Ok, pessoal? Ficamos por aqui, portanto. Até a próxima aí. Bons estudos.